Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Bom dia! Hoje são 28 de novembro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O terceiro vídeo da série Cristianismo e Divórcio. Muito bem, estou aqui fazendo algumas séries mostrando o ponto de vista do cristianismo acerca de alguns temas. Já analisei aqui, e ainda não terminei, mas já analisei, os temas homossexualidade, masturbação, casamento, adultério e agora divórcio. Sobre homossexualidade, fiz 10 vídeos. Sobre masturbação, 2 vídeos. Sobre casamento, 3 vídeos. Sobre adultério, 3 vídeos. E agora, no tema divórcio, com 3 vídeos também. Estou mostrando aqui a visão completamente errônea, a visão ingênua e a visão desumana do cristianismo sobre esses temas. Muito bem. Antes de começar agora mais um enfoque sobre o divórcio, para começar, trago novamente Sigmund Freud, o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Freud era judeu e ateu. E este livro aqui foi escrito em 1926, há quase um século. O título, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então veja o que ele diz aqui, mais um trecho na página 88. Acompanhe aí. Freud diz assim, veja bem, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Muito bem, o que o Freud diz aí é a mais pura verdade. Ele diz que o homem racional, ele busca fundamentações lógicas, racionais, para sua tomada de partido. O homem racional. Ele busca razões, explicações racionais, fundamentações racionais. O homem racional faz isso a cada dia. O matemático, para explicar matemática, ele busca fundamentações razoáveis. O antropólogo, para explicar sobre antropologia, ele busca razões, fundamentações racionais. O professor de língua portuguesa, para explicar a língua portuguesa, ele busca fundamentações racionais, diz aí o Freud. Então o homem racional, ele procura fundamentações racionais. Agora, ele diz aí que um homem racional, quando ele entra na religião, ele deixa a racionalidade. E aí ele se contenta com fundamentações miseráveis para sua tomada de partido. É uma verdade absoluta. O homem, quando entra na religião, diz o Freud, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seu juízo,
para sua tomada de partido. Entendeu? E é o que estamos mostrando aqui, analisando uma religião, e são todas as religiões, ilusões, mas aqui estamos analisando o cristianismo. Entendeu? Então, como diz o Freud, o homem racional, ele só se contenta com fundamentações racionais. Agora, quando o homem entra numa religião, numa seita, numa igreja, aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seu juízo. E é o que estou mostrando aqui ao longo dessa série. Afirmações feitas por religiosos não se sustentam, não têm estabilidade alguma, são bobagens. E estou mostrando isso aqui, e trago mais uma aqui para este vídeo. Então estou aqui analisando o ponto de vista do cristianismo e trazendo aqui o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana. Então estou trazendo aqui o ponto de vista do cristianismo que está aqui no Catecismo. Então vejamos agora mais um parágrafo. Vejamos aqui o parágrafo 2385, continuando com o divórcio. Já mostrei aqui nos 2 vídeos anteriores, não é? Já mostrei o parágrafo 2382 e o 2384. Agora vejamos o 2385. E vejamos como a fundamentação aqui religiosa é uma fundamentação, como diz o Freud, miserável, não se sustenta. Acompanhe aí, está escrito assim no Catecismo, parágrafo 2385, veja bem aí, 2385. Vamos lá. O caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Esta desordem, a do divórcio, diz aí o Catecismo, a desordem provocada pelo divórcio, diz o Catecismo. Esta desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos traumatizados pela separação dos pais e muitas vezes disputados entre eles, cada um dos cônjuges querendo os filhos para si, e por seu efeito de contágio, que faz dele uma verdadeira praga social. Muito bem, gente. Então veja aí. O parágrafo 2385 do Catecismo diz aí que o divórcio traz desordem familiar. Que o divórcio traz desordem familiar. E que essa desordem acarreta danos à família e à sociedade. Certo? A família e à sociedade. E que os danos em relação à família são em relação ao cônjuge, aos cônjuges, marido e mulher, e também aos filhos. Então veja bem, o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no parágrafo 2385, está dizendo que o divórcio traz desordem e que essa desordem familiar acarreta danos aí à família e à sociedade. Em relação à família, os danos aí, diz aqui o Catecismo, os danos afetam os cônjuges, marido e esposa, esposa e esposa, e que também afeta os filhos, que os filhos, em um casal que se divorcia, os filhos ficam traumatizados
pela separação dos pais, diz aí o catecismo. Esse parágrafo 2385, ele traz aí um erro. E já expliquei isso aqui no segundo vídeo sobre divórcio. Traz um erro aí. Ele diz que o divórcio acarreta desordem familiar, que o divórcio traz danos para a família e a sociedade, e que os danos para a família são danos em relação aos cônjuges, à esposa e ao esposo, e que também são danos em relação aos filhos, porque os filhos ficam traumatizados por causa da separação dos pais. Então veja aí, o catecismo diz isso, só que ele está errado. Já expliquei isso aqui no segundo vídeo. Não é o divórcio que causa desordem familiar. Não é o divórcio que causa danos à família e nem à sociedade. Não é o divórcio. O catecismo está colocando o carro à frente dos bois. Repito, não é o divórcio que causa desordem familiar. Não é o divórcio que traz danos aos cônjuges e aos filhos e à sociedade. Não é. Um leitor cristão, ele lê isso aí e acredita. Porque ele, o cristão, lamentavelmente, não raciocina. Ele usa o cérebro apenas para separar as orelhas. Cérebro não foi feito para separar as orelhas. Cérebro foi feito para você raciocinar, para você analisar uma afirmação. Entendeu, gente? Então, repito aqui, você pode até achar ruim pelo fato de eu repetir muito, mas eu repito porque isso grava mais. Então, o catecismo está dizendo que é o divórcio que causa desordem familiar, que é o divórcio que traz danos à família e à sociedade, que é o divórcio que traz danos aos cônjuges, que é o divórcio que traz danos aos filhos, porque os filhos ficam traumatizados pela separação dos pais. Errado. Está colocando o carro à frente dos bois. Na verdade, o que traz desordem familiar, o que traz danos à família e à sociedade e aos cônjuges e aos filhos, na verdade, o que causa isso não é o divórcio, é o alcoolismo, geralmente do homem alcoólatra, que não dá a mínima atenção para a mulher, esposa, para o filho. É isso que causa desordem familiar, o alcoolismo, e não o divórcio. O que causa a desordem familiar é a insatisfação sexual, problemas com a sexualidade entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa. A insatisfação sexual traz desordem na família e não o divórcio. É a incompatibilidade de gênios entre os cônjuges, esposo e esposa, é a incompatibilidade de gênios que traz desordem familiar, danos, e não o divórcio. São as agressões físicas, geralmente do marido, contra a pobre mulher, as agressões físicas, que trazem desordem familiar, danos familiar, e não o divórcio. Então veja, quando uma mulher sai do lar, deixando o marido e levando os filhos, uma mulher, uma esposa que já vem apanhando do marido há muitos anos, quando ela abandona o lar e leva os filhos, até aí não houve divórcio, mas houve a desordem familiar, entendeu? Houve o dano familiar causado pelas agressões físicas
do esposo. Então, o esposo bate todos os dias na pobre mulher, espanca a pobre mulher, que fica repleta de hematomas em todo o corpo. Então, essa mulher não aguenta mais apanhar do marido. E aí ela pega os filhos e vai para a casa de seus pais. Ela se separa do marido. Até aí, não houve divórcio, mas houve a desordem familiar, danos à família, causados não pelo divórcio, porque ainda nem existe, mas pelas agressões físicas do marido. É fácil você entender isso, que o catecismo coloca o carro à frente dos bois, condenando o divórcio quando o divórcio não é a desordem familiar. Desordem familiar, alcoolismo, aí sim, traz danos à família. A insatisfação sexual, desordem familiar, traz danos à família. A incompatibilidade de gênios, desordem familiar, traz danos à família. E aí vai a insatisfação sexual, agressão física, agressão verbal, problemas financeiros, são desordens familiares. Desordens familiares. Aí sim, e não o divórcio. Então a mulher apanha do marido, ela sai de casa com os filhos, vai para a casa de seus pais, houve a separação da família. Os filhos ficaram aí traumatizados pela agressão do pai e também pela separação. Então aí, filhos traumatizados, mulher aí está infeliz, o homem também, agressivo. Aí houve a desordem familiar, mas até aí não houve o divórcio. Depois é que a mulher vai à justiça para se divorciar. Então depois, o divórcio, como você vê, ele vem depois dos problemas familiares. Ele não é o problema familiar, como diz aí o catecismo. É fácil você entender isso. O divórcio, ele aparece para resolver definitivamente o problema, para que aquela mulher não dependa mais daquele homem. O divórcio só vem depois da desordem familiar. Então o divórcio vem depois. A desordem familiar aparece antes. E o catecismo coloca o divórcio como a causa da desordem familiar. Você entendeu o erro? É errado isso aí. Catecismo aí tem que ser mudado isso aí. Se mudar, acaba o cristianismo. Não tem jeito, acaba. Certinho, gente? Então, o divórcio, ele vem depois. O catecismo quer colocar aí o carro à frente dos bois. Você entendeu? O divórcio, ele surge depois como solução para resolver desordens familiares, que são alcoolismo, insatisfação sexual, incompatibilidade de gênios, problemas financeiros. Tudo isso aí causa a separação e não o divórcio. O divórcio, ele surge como solução. Certinho? Então aí o primeiro ponto. Agora veja bem o que é a hipocrisia que domina nas religiões. E aqui no cristianismo. O catecismo diz aí que o divórcio é uma praga. É uma praga porque separa os cônjuges e deixa os filhos traumatizados. Primeiro erro não é o divórcio, como já expliquei aqui. E o segundo erro é a hipocrisia cristã. Ora, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, separa casais, traumatiza filhos. Isso de Gênesis ao Apocalipse. Veja o tamanho da hipocrisia cristã. O catecismo está culpando o divórcio, que é uma injustiça, dizendo que o divórcio, ele causa desordem familiar, deixa os filhos traumatizados. Ora, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ali, fatos alguns reais, outros lendas, a Bíblia separa casais. O Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, separa casais.
separa filhos de pais. O Deus hebreu deixa os filhos traumatizados pela violência. É fácil você entender isso na Bíblia. Então veja, o catecismo diz que o divórcio causa desordem familiar e está condenando o divórcio por isso. Então o catecismo deveria condenar também a Bíblia por inteiro, porque a Bíblia separa casais, separa filhos. A Bíblia deixa filhos desamparados, filhos traumatizados pela separação dos pais. A Bíblia está repleta disso. Então, o catecismo critica o divórcio. Deveria criticar o Deus hebreu, que o Deus hebreu também separa casais, separa filhos de pais. Uma injustiça tremenda. E vou trazer aqui um exemplo entre vários, em que o Deus hebreu, na lenda dos hebreus, o Deus hebreu separa casais, separa filhos. Que coisa horrível. Então vou aqui dar um exemplo a vocês, entendeu? Então veja o tamanho da hipocrisia cristã. Vejamos aqui a Bíblia, vamos lá. Vou mostrar aqui um exemplo em Esdras. Esdras, o profeta, diz a Bíblia aí, profeta entre aspas. Não existem profetas, mas o Esdras é um profeta na Bíblia, e o livro de Esdras. Então vou mostrar aqui. Nesse livro de Esdras, o povo judeu, o povo hebreu, estava sob jugo de Nabucodonosor, na Babilônia. Ficou ali durante muitos e muitos anos como prisioneiro, o povo hebreu, o povo judeu, como prisioneiro em Babilônia. E ninguém apareceu para salvá-los, ninguém. Pois bem, depois Nabucodonosor desapareceu, foi derrotado por Ciro. E aí Ciro permitiu que o povo judeu, que estava preso na Babilônia durante muitos e muitos anos, o Ciro permitiu que esse povo, o povo judeu, retornasse para sua terra, Jerusalém e Judá. Certinho, gente? Então, quero que você entenda. O povo hebreu ficou sob escravidão na Babilônia, Nabucodonosor. Depois de muitos e muitos anos, Nabucodonosor perdeu. Ciro permitiu que o povo judeu retornasse para sua terra, Jerusalém, Judá. Muito bem. Quando o povo judeu, o povo hebreu da Bíblia, que criou o Deus hebreu, que é uma criação do povo hebreu, invenção do homem, Deus algum existe, é o homem que cria deuses. Então, quando o povo hebreu, o povo judeu, estava morando na Babilônia durante muitos e muitos anos, é óbvio que ali os hebreus se envolveram com mulheres lá da Babilônia, que não eram mulheres hebreias, mulheres de outros povos. E o Deus hebreu, o povo hebreu, era um povo isolado, não queria relacionamento com outros povos. É por isso que quando criaram o Deus hebreu da Bíblia, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, quando eles criaram o Deus hebreu pegou esse vício. O Deus hebreu não queria que o povo hebreu se misturasse com outros povos. Só que houve a mistura, e isso é normal. Então o povo hebreu, lá na Babilônia, se uniu a muitas mulheres ali, e se casaram com várias mulheres estrangeiras, e tiveram filhos, veja bem, família, com mulheres estrangeiras. E o que aconteceu? Veja a desgraça, o que aconteceu. Veja bem, famílias, o povo judeu, homens judeus, casando-se com mulheres lá da Babilônia. E aí formaram famílias, com filhos. E veja a desgraça que aconteceu. Vamos aí ao livro de Esdras. Então vamos aqui para você entender. Já vou lendo aqui, já um pouco mais avançado. Veja aí, vamos ver Esdras, capítulo 9, versículos, anotei aqui, Esdras, capítulo 9, versículos 9,
ou capítulo 9, versículos 1 a 3. Então eu vou ler aí, acompanhe. Veja aí o título, a oração de Esdras. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes judeus, vieram dizer-me, ou seja, os líderes disseram a Esdras, ao profeta Esdras, o povo aí, veja bem, o povo judeu, diz assim, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles, ou seja, o povo judeu lá na Babilônia, eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Então veja bem aí, veja bem. Estão dizendo aí, os judeus, que já estavam saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém e Judá, estão dizendo ao profeta Esdras que o povo ali, muitos homens judeus, e mulheres também, mulheres judias, elas se misturaram, casaram-se com homens ali de outros povos. Então veja bem, alguns judeus estão dizendo isso ao profeta Esdras, que o povo judeu se misturou com outros povos, formando famílias, e aí esposas e filhos. Então disseram isso a Esdras. E o povo judeu, repito, era um povo que não queria se misturar com outros povos. Eles criaram um Deus hebreu, o Deus hebreu também pegou esse vício. Não queria que o povo judeu se misturasse a outros povos. E aqui está a prova. Muito bem, quando o profeta Esdras ouviu isso, veja o que aconteceu com ele. Veja o que ele sentiu. Veja aí, Esdras, capítulo 9, versículos 3. Versículo 3. E versículo 4. Veja aí. Olha aí a reação do Esdras, quando soube que o povo dele, o povo judeu, havia ali, muitos homens haviam se casado com mulheres estrangeiras e vice-versa. Veja aí, o Esdras diz assim, quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti estarrecido. Viu aí? O Esdras ficou com raiva do povo ali, de alguns homens judeus, de algumas mulheres judias, que se casaram com pessoas estranhas, de outros povos. E já era uma família, esposo, esposa e filhos. Mesmo assim, o Esdras ficou aí aborrecido. Ele arrancou os cabelos da cabeça, com tanta raiva, porque o povo judeu havia se misturado com outros povos. E ele queria acabar com essas famílias aí, o Esdras, com a ajuda do Deus hebreu, destruir a família, separar cônjuge, separar os cônjuges, separar filhos dos pais, deixando aí os filhos traumatizados. Viu aí? Então vamos lá, continuando aí. Vamos agora para o capítulo 10 de Esdras, capítulo 10, versículos 1 a 3. Vou ler agora. Veja aí. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, veja aí, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, veja o que Secanias disse aí para o Esdras. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, veja bem,
O Secanias diz ao profeta Esdras que homens judeus, mulheres judias, se uniram a outros homens, a outras mulheres, gerando filhos, formando famílias. E o Secanias diz ao Esdras que eles erraram diante do Deus hebreu, porque o Deus hebreu não queria que seu povo se unisse a outros povos, não se misturasse. E aí a solução trazida aqui, o Secanias dá uma solução para Esdras, para que haja separação ali, para que haja a cisão, ou seja, para que homens deixem suas esposas e filhos, e mulheres deixem esposos aí e filhos. Veja a maldade aí, veja a separação aí. O Deus hebreu, o povo aqui hebreu, esfacelando famílias. E o catecismo coloca a culpa no divórcio. Ora, veja aqui, veja o Deus hebreu, aqui o povo hebreu, com essa ideia hedionda, separando casais, famílias, cônjuges, separando filhos também, traumatizando filhos. Viu aí? Um religioso, um padre, ele não vai aqui dizer essa maldade aqui que está na Bíblia, mas diz aí em relação ao divórcio. E olha aqui o problema causado pelos profetas na Bíblia, separando famílias, esfacelando famílias. Olha aqui a desordem familiar. Viu aí, gente? Então veja. Então o que aconteceu aqui? Veja, ele diz assim, o Secanias: vamos mandar de volta, olha aqui, todas essas mulheres de volta, e seus filhos também, separando aí os cônjuges, separando aí os filhos. Veja a maldade aí na Bíblia. O catecismo não coloca isso. Faz de conta que não vê isso, mas coloca aí a culpa no divórcio. E olha aqui, o Deus hebreu, os judeus aqui, obrigando separação de famílias. Filhos, crianças inocentes aqui, sendo separadas dos pais, porque simplesmente seus pais, judeus, se uniram a mulheres estrangeiras. Apenas por isso aí a razão, separar uma família, cônjuges, filhos. Olha a maldade aí. Um padre, um pastor evangélico não lê isso aqui, porque essa maldade está atribuída ao Deus hebreu, ao Deus criado pelos hebreus e adorado pelos cristãos. Viu aí, gente? Assim. E o que aconteceu aqui? Vamos lá. Aqui mais à frente. Aconteceu o quê? Aconteceu, veja, na Bíblia aí, em Esdras, capítulo 10, uma relação imensa de judeus aqui, que voltaram para Jerusalém, para Judá, e que eram casados e abandonaram, foram obrigados a abandonar a esposa e os filhos. Foram obrigados a esfacelar a família para atender ao prazer do Deus hebreu e do profeta Esdras. Então você vê aí, abra sua Bíblia, você vê no capítulo 10 de Esdras uma relação imensa dos judeus que eram casados e abandonaram a esposa, abandonaram o filho, ou seja, eles destruíram a família para satisfazer o prazer do Deus hebreu, do profeta Esdras. Entendeu? Aqui no capítulo 10 de Esdras e no finalzinho do capítulo 10 de Esdras, veja aí o que está. Todos esses, ou seja, todos os judeus aí, numerados aí, todos os judeus que se separaram da esposa, deixando os filhos ao relento, ao abandono, veja aí, todos esses tinham se casado, olha aí, com mulheres estrangeiras.
E alguns deles, ou seja, muitos aí, desses judeus, tiveram filhos dessas mulheres. E eles, para satisfazer o prazer do Deus hebreu e do profeta Esdras, esses homens abandonaram sua esposa, abandonaram sua família. Aí sim você vê a desordem familiar, apenas porque judeus se misturaram com outros povos. Então aí está a maldade na Bíblia. E aí está o esfacelamento de famílias, várias famílias foram esfaceladas. Filhos aqui foram abandonados pelos pais. Os pais judeus abandonaram os filhos apenas porque se casaram com mulheres estrangeiras. Aí sim houve o esfacelamento da família por causa de uma questão racial. Olha a vergonha na Bíblia. Isso aí, um padre não diz isso, mas ele no catecismo coloca lá que a culpa é do divórcio. E olha aí, no catecismo mostrei aí, não é? Dizendo que o divórcio, ele traumatiza os filhos, traumatiza os filhos. Olha quem traumatiza os filhos aí, o Deus hebreu, o profeta Esdras, exigindo que os judeus se separassem das esposas e de seus filhos, porque se uniram com mulheres estrangeiras. Gente, a hipocrisia no mundo da religião é regra geral. A hipocrisia é regra geral. Mais um vídeo e muito obrigado.